nós chegamos a mais um dos encontros de Jesus, daqueles encontros marcantes. E como nos demais que nós vimos até agora, esse também é um encontro que é carregado de enigmas surpreendentes, os quais agora oferecem respostas inusitadas aos maiores questionamentos da vida. Nós vimos alguns deles, pelo menos dois, que eu queria recordá-los. O primeiro deles é aquele que quando a mãe de Jesus chega na festa e diz: acabou o vinho, e ele diz: o que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. A Nicodemos, depois, no capítulo de número 3, ele diz: é necessário que você nasça do alto. E Nicodemos, sem entender o que Jesus está dizendo, a sua linguagem enigmática, ele diz: acaso posso eu voltar para o ventre da minha mãe? Chegamos agora ao capítulo de número 4. Esse é um capítulo que apresenta uma conversa longa de Jesus com a mulher marginalizada de Samaria. Mais uma vez, ele é guiado pelo Senhor, e mesmo não tendo necessidade geográfica de passar por Samaria, o Senhor o conduz para que possa falar com essa mulher e com o povo daquele lugar. E lá agora está Jesus, sentado, próximo de um poço, quando de repente chega uma mulher. O diálogo então começa, e o assunto basicamente são dois. Primeiro, do versículo de número 6 até o 18, ele apresenta uma água viva, uma água que dá vida, uma água que sacia a sede espiritual das pessoas. No entanto, mais uma vez, ele coloca isso de maneira enigmática, que a mulher olha, ela ouve, e em um primeiro momento ela não entende. O segundo assunto é nos apresentado nos versos 19 até 26, quando ele fala da adoração que o Pai procura. Então essa é a divisão maior do texto. Dois assuntos, duas divisões. No entanto, eu queria chamar a sua atenção nessa manhã, e essa é a linha da nossa mensagem, para a maneira como Jesus se faz conhecido a essa mulher. Lembre-se que o propósito de João é que as pessoas possam entender em um primeiro momento que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, entendendo isso, creia, e crendo tenham vida em seu nome. E esse texto se encaixa exatamente nesse propósito. Porque agora Jesus, não mais no âmbito da Judéia, agora se apresenta a um novo povo, se dar a conhecer a um novo povo, começando dessa mulher. E o curioso, o surpreendente, é o fato de que esse conhecimento se dá não apenas de maneira enigmática, mas esse conhecimento se dá de maneira progressiva. Perceberemos, por exemplo, que em um primeiro momento, Jesus nos é apresentado apenas como um homem sedento. E de repente ele começa a se revelar, a se dar a conhecer. Há uma confusão mental na mulher, enquanto ele fala sobre várias coisas. E a pergunta durante a história é: a ficha não vai cair? Ela não vai entender? E será que de fato ela entendeu quem é Jesus, que agora está se mostrando a ela, se revelando? Ou ela ainda vai continuar sem compreender essas mensagens enigmáticas de Jesus? É o que nós vamos ver nessa manhã. E faremos isso olhando para 6 cenas, onde cada uma delas apresenta um aspecto de Jesus Cristo, e de maneira progressiva o revela. Então, se você gosta de anotar, vamos à primeira cena, ok? Não vou falar 6 do início, porque João quer que você seja surpreendido com o desenrolar do drama, e eu não vou aqui estragar a história de João. Ele foi muito talentoso para colocá-la dessa maneira, e eu queria que você então percebesse juntamente comigo como Jesus se dá a conhecer essa mulher, e como esse texto ele é lindo.
Esse texto é fantástico e eu espero que você compreenda essas verdades, acompanhe comigo esse sermão. E eu espero que, e esse é sempre o meu objetivo quando vou pregar, que você entenda o texto, vou tentar ser o mais claro possível, para que depois que você lê esse texto, você fala, ele está dizendo sobre isso. Vamos tentar então fazer isso. Vamos à primeira cena, nos apresentado aí, versículo de número 6 até o versículo de número 9. Depois de contextualizar e colocar Jesus sentado ali à beira do poço, João então começa o seu descrever a cena. E ele diz, havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nós sabemos que Jesus era pobre e por essa razão ele andava a pé. A viagem que ele está fazendo é longa. Meio-dia não é um horário bom para se viajar. Por isso ele para descansar e envia os seus discípulos à cidade para que possam comprar comida. E nesse interim, então, ele se aproxima do poço e senta ali próximo. E nesse momento, aproxima-se uma mulher. Ela vem então para tirar a água. E diferente de outros encontros, agora é Jesus que tem a iniciativa, que inicia a conversa. Deixando a mulher então chocada pelo fato dele, um judeu, falar com ela, uma samaritana. Os versos nos diz o seguinte, veja versículo de número 7 a 9. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. João então faz um parênteses para que o seu leitor entenda. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana então lhe perguntou, como sendo o Senhor judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? João faz outro parênteses, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. A razão então dessa animosidade que os faziam inimigos implacáveis é que alguns judeus foram deixados para trás e exilados quando foram exilados lá na Babilônia. E esses então se casaram com cananeias, formaram uma nova tribo, abraçaram o sincretismo religioso cheio de paganismo e agora eram considerados como impuros pelos judeus, de tal maneira que eles não se relacionavam. E havia uma ideia de que você se contamina cerimonialmente com tudo que você toca, que o impuro também toca. Por isso Jesus, que agora não tem uma vasilha para pegar água, pede água a essa mulher. Logo, ele vai tomar água na vasilha dela. Primeiro ela estranha do fato dele ser um judeu, um homem, falando com ela, uma mulher samaritana. Ainda mais pedindo água da sua vasilha. E ela diz, como isso pode? Versículo de número 10, Jesus então responde a essa questão. E aqui agora ele é apresentado como sendo um mestre da lei. É a segunda cena. Primeiro, um homem sedento, um judeu sedento. Agora, um mestre da lei. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A mulher olhou assim. Como? Bem, é um enigma. Não é fácil de entender. Mas ela poderia muito bem chegar ao ponto de Jesus. Ele fez questão de usar duas palavras que são importantes na teologia do Antigo Testamento. A primeira delas é dom de Deus. E essa era uma expressão muito comum, usada para descrever tudo que Deus concede ao homem para a salvação. Portanto, ele está falando aqui, quando ele diz o dom de Deus, da revelação de Deus dada no Antigo Testamento. A água viva, por sua vez, era um termo muito usado no Antigo Testamento também, para se referir à palavra de Deus, à Torá. Então o que Jesus está dizendo aqui é isso, em outras palavras. Se você conhecesse as Escrituras, isto é, a revelação de Deus no Antigo Testamento, e a salvação que essas Escrituras revelam, e se você tivesse ciente da minha identidade, isto é, de quem eu sou, então você me pediria como portador da revelação, como portador da salvação, e eu lhe daria salvação e revelação.
A resposta então da mulher mostra que ela não entendeu o que Jesus estava dizendo. Veja então o versículo de número 11 e 12. A mulher diz: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode então conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? O Senhor não tem nem condições de beber, bem como seus filhos e o seu gado. Consegue perceber? Ela não faz nenhuma das conexões que o dito enigmático poderia permitia que ela fizesse. Nenhuma. Em vez disso, ela está falando mais uma vez de água física. Mesmo que ela pense que eles estão falando apenas de água física, ela reconhece que essa declaração enigmática de Jesus implica que ele é maior do que Jacó. E isso ela nega veementemente, ok? Com veemência. O versículo de número 12 apresenta isso. No português não dá para entender, mas em grego é uma pergunta retórica que já tem uma resposta negativa sendo esperada. Então ela diz assim, olha, a resposta que ela está dando a Jesus é um sonoro não. Acaso você é maior do que Jacó, que fez esse poço? Não, não é. Então ela não acredita nisso, e ela vai apenas no nível superficial da referência. No entanto, Jesus usa esse entendimento superficial como trampolim para poder chegar nas verdades mais profundas que ele almeja chegar. E aí, isso é apresentado de uma maneira muito irônica, porque a água viva que Jesus oferece não é água física. E ironicamente, sim, ele é maior do que Jacó. E ele então agora vai descrever isso. Chegamos então à terceira cena. Jesus, um israelita, maior do que Jacó. Ele vai partir dessa resposta da mulher para chegar a esse ponto. Jesus faz então outro dos seus comentários enigmáticos, constatando mais uma vez a água de Jacó com a água que ele dá. Veja o versículo de número 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Consegue entender agora o que ele está fazendo? Ele está definindo o tipo de sede que ele veio saciar. É impossível você ler esse texto, sendo um judeu, tendo conhecimento da lei, e não pensar, por exemplo, em Isaías 55, versículo 1 a 3, quando diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, para que a sua alma viva, bebam, para que a sua alma viva. É impossível não pensar em Isaías 44, versículo de número 3, quando o profeta diz que Deus vai derramar o seu espírito sobre como água na terra sedenta, como torrentes em terra seca. Consegue perceber? Deus vai salvar o seu povo, Deus vai dar o espírito ao seu povo, Deus vai se revelar ao seu povo, fazendo isso por meio de quê? A ilustração aqui é água. E essa é apenas uma das referências a tantas outras no Antigo Testamento. Jesus citará outra, como nós lemos na liturgia, quando ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E se vocês então beberem de mim, vocês terão vida, e vida fluirão de vocês. Essas duas coisas estão aqui então presentes. Isto é, vocês vão ter vida, e vida então vai fluir de vocês. A mulher continua no nível superficial. Veja o versículo de número 15. A mulher então lhe disse: Senhor, dê-me então dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Não pense em primeiro lugar que ela não entende nada. Água viva
poderia ser traduzida também como água corrente. E Jesus está jogando de fato com as palavras. É como um enigma. Então ela está no campo apenas físico. Jesus está oferecendo vida eterna, mas ela não consegue entender isso. Agora perceba uma coisa aqui que nos traz uma aplicação pertinente. Jesus fala, você beberá, e porque você beberá, também de ti jorrará. Mas o ouvido seletivo desta mulher só percebe a ideia de beber. Há um propósito de João, há um propósito que João tem no seu evangelho, de apresentar o verdadeiro discipulado. O que é ser um discípulo de Jesus? Isso vai estar mais claro no próximo texto, quando Jesus agora conversa com os seus discípulos. Jesus precisa ser entendido e crido não apenas para que as pessoas desfrutem do que Ele tem para dar, mas para que elas se tornem agora canais de bênção para o reino de Deus. Não apenas para beber, mas também para jorrar. Mas os ouvidos seletivos dessa mulher só faz entender que é para ela, pelo menos nesse primeiro momento. Vocês que conhecem a história sabem que daqui a pouco a ficha vai cair e ela vai correr para a cidade para jorrar, se ela entendeu o que Jesus está dizendo. Agora não é assim com a gente? Você já parou para pensar que, como essa mulher, nós vemos o Evangelho, entendemos a Bíblia como sendo uma bebida mágica que pode resolver os nossos problemas? Talvez algo que alivie a nossa dor psíquica, ou cure a nossa depressão, ou que nos faça pessoas mais felizes. E a prova disso, gente, está nas nossas reuniões de oração, por exemplo. Já olhou para os pedidos? Sempre tem a ver com você e as suas necessidades. É assim. Essa mulher, ela pensa apenas no que pode ser bom para ela. Então dá-me dessa água para que eu não venha aqui mais beber. Agora consegue perceber uma coisa? E é isso que João quer que você perceba, para que você continue entendendo o fluxo da narrativa. Ela já entendeu que Jesus Cristo, de algum modo, é maior do que Jacó. Porque se Jacó providenciou um tipo de água, e existe alguém agora outro, que providencia outro tipo de água, que é melhor do que aquela água, então ela diz, eu quero dessa água. E de alguma maneira, ela já se aproxima de ter fé em Jesus. De alguma maneira, ela já deposita fé em Jesus. É ainda superficial, é ainda sem muito entendimento. Mas ela está no caminho certo, João diz. E então nós chegamos à quarta cena. Vamos à quarta cena? Jesus então agora é apresentado como sendo um profeta especial. Um profeta especial. Preste atenção no artigo definido do tema da minha divisão. Jesus é um profeta especial. Versículo 16, então ele disse, vai e chame o seu marido e volte. Isso é discipulado. Ela responde, versículo 17, não tenho marido. Respondeu ela. Jesus então diz, você falou corretamente dizendo não tenho marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive também não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus então agora toca em um ponto importante da vida dessa mulher. A sua busca por satisfação nos relacionamentos. A maneira como ela tenta saciar essa sede com os seus relacionamentos. A maneira como esses relacionamentos são idólatras.
E as consequências disso na vida dela, no âmbito cultural, e ela sabe disso. Imagine aqui, quanta vergonha, quanta dor, quanta angústia, quanta tristeza, quanto sofrimento em todos esses relacionamentos. Na verdade, o que mais ela ama é exatamente o que a está matando. O que mais ela ama é exatamente o que a está matando. E ninguém capturou melhor essa ideia, a não ser um ateu, um romancista pós-moderno chamado David Wallace. A citação é longa, mas eu queria fazê-la aqui, parte do seu discurso, feito depois dele alcançar o topo profissional em uma formatura para a turma de graduandos. Presta atenção, ele diz: pois aqui está outra coisa que é verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia, da vida adulta, não existe tal coisa como ateísmo, ele diz. Não existe tal coisa como não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar. E uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar é que qualquer outra coisa que você adorar te comerá vivo. Se você adora o dinheiro, as coisas materiais, se essas coisas estão então no centro da sua vida e é o verdadeiro sentido da sua vida, então você nunca terá o suficiente. Nunca sentirá que tem o suficiente. E ele diz: é verdade isso. Adore o seu próprio corpo e beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio quando o tempo e a idade começarem a aparecer. Você experimentará a morte milhares de vezes, até que você finalmente seja enterrado. Adore o poder, e você se sentirá fraco e temeroso, e precisará de mais poder para poder exercer influência sobre outros, e assim manter o medo à distância. Adore o seu intelecto, ele diz. Sendo visto como inteligente, você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre próximo de ser descoberto. Esse homem, gente, não leu o Pentateuco, não leu a lei, mas percebeu com o intelecto e a vida duas coisas. A primeira delas é que nós somos adoradores, é que nós amamos demasiadamente as coisas. E a segunda é que quando nós nos entregamos à idolatria, os nossos ídolos nos comem vivos. E essa segunda coisa, ele descobriu 2 anos depois desse discurso. Ele tirou a sua própria vida. Em outras palavras, ele foi comido vivo pelos seus ídolos. E Jesus sabe que isso é uma realidade. Por essa razão, então, ele, como sendo um ribeiro, quando passa e expõe as raízes de uma árvore que nasceu perto da margem, agora Jesus, como água viva, passa pelo coração dessa mulher e expõe as suas raízes, e expõe os seus ídolos. E você sabe que isso tem acontecido com você. Mas deixe lhe dizer, com você, como aqui, é para o seu bem. É para que você entenda que Ele é o único que pode saciar a sua sede. Ele está revelando, veja, você está sendo comido vivo. E eu tenho água que pode gerar vida em você. A verdadeira sede, quem sacia exatamente sou eu. E é isso que ele está dizendo para essa mulher. E João então volta ao assunto que ele está trabalhando nesse evangelho.
Eu estou ensinando a Laura 3 coisas sobre o Evangelho de João. A primeira delas é que Jesus vê o que ninguém vê. Segundo, Jesus, ele sabe o que ninguém sabe. E Jesus pode fazer o que ninguém pode fazer. Ele tudo vê, tudo sabe e tudo pode. E agora ele revela algo muito íntimo e profundo dessa mulher. E agora ela olha, talvez com os olhos arregalados, e pensa: ele é mais do que um judeu sedento. Ele é mais do que um mestre da lei. Ele é mais do que Jacó. E agora ela se aproxima um pouco mais da verdade. E ela diz, veja o versículo de número 19. Senhor, veja o que é profeta. Com essa percepção, ela chega à conclusão que já poderia ter chegado quando Jesus disse assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem fala com você, você ia pedir revelação e salvação, e eu te daria revelação e salvação. Agora ela está se aproximando dessa verdade. E não é curioso perceber que Jesus Cristo é paciente com a ignorância dessa mulher? Ele está falando e ela não entende, mas ele continua. E não é curioso que ele é assim com você também? Domingo após domingo ele vem aqui e fala, e você, mas ele é paciente. Aí ele fala de novo. Aí vai cair numa ficha e você entende, fala, nossa, é verdade. Você se sente assim? E por que você não tem essa paciência com as pessoas? Já percebeu? A gente tem dificuldade de conversar quem não está no nosso nível intelectual, de conhecimento de Deus. Se não pegou na primeira, poxa, quer que eu desenhe? Jesus está fazendo isso, pelo menos de maneira imagética. Consegue perceber a paciência de Jesus? E como a gente tem que ter paciência para andar com as pessoas, para que elas entendam as verdades, discipulando-as, levando-as ao conhecimento de Cristo. Agora ela chega à conclusão: veja que tu és profeta. Agora, de qualquer modo, ela se aproxima do caminho certo, mas está longe da chegada. E você não entende isso se você não entender a teologia samaritana. São 2 povos diferentes, regiões próximas, mas teologias diferentes. Ok? Quando alguém fala profeta em Israel, logo ele pensa em Isaías, Jeremias, ou algum dos profetas menores, Malaquias. Bem, os samaritanos não são assim. Os samaritanos, eles só seguem e leem e estudam o Pentateuco, isto é, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso que quando eles falavam de profeta, eles falavam de profeta que é citado em Deuteronômio 18, versículo de número 15, que é o texto que nós lemos na liturgia. Lembra que Deus vai levantar um profeta à semelhança de Moisés, e esse profeta vai falar com o Senhor. E esse profeta, Tareb, é o homem, é o Messias esperado. O equivalente ao Messias judaico é agora esse profeta que Deus falou a Moisés. Então quando ela diz, veja o que és profeta, essa poderia ser uma declaração profunda de fé, mas não é. Ainda não. O discurso aqui ainda é ecumênico. Ela fala profeta no sentido de que Jesus entende, profeta judeu.
Em outras palavras, Senhor, eu vejo que você é um homem especial. Como outras pessoas disseram, como Nicodemos, eu sei que você é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você está fazendo se não vier do alto. Ninguém pode chegar a essa compreensão se não for da parte de Deus. Eu sei que você é um homem especial. Eu sei que você é um profeta. Ela está no caminho, mas Jesus ainda não é verdadeiramente conhecido. E ele será? João continua. Chegamos à quinta cena. Jesus então se apresenta agora como a verdade encarnada. Versículo de número 20 até 24. Versículo 20 até o versículo de número 24. A mulher então diz: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela volta às diferenças religiosas. Mais uma vez, onde é que está a base disso? Deuteronômio capítulo de número 12, versículo 5. Lá Deus diz então que o seu povo deve procurar um lugar onde Deus vai fazer a sua habitação, colocar o seu nome, e no final do versículo ele dá uma ordem: para lá vocês devem ir. Os judeus então, que têm o Pentateuco, os livros históricos, os profetas e os salmos, entenderam que é em Jerusalém. Porque então Deus permitiu que Davi pudesse dar início ao plano da construção do templo, capacitou Salomão para construir o templo, e agora ali é o lugar de encontro com Deus. Os samaritanos não têm os livros históricos, os profetas, os salmos. Eles então se voltaram para a lei, para o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles concluíram então que o primeiro lugar onde Abraão, o patriarca, ergueu um altar ao Senhor, esse é o lugar onde se deve adorar. E o embate teológico atravessa os séculos. E ela diz: então, já entendi que você é um rabi especial. Eu estou tentada em segui-lo, mas eu sou uma samaritana. O que eu vou fazer? Vai ser aonde? Em Jerusalém? Ou aqui, Gerizim? A resposta de Jesus é dividida em 3 partes. Veja versículo de número 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora. Lembra dessa palavra? Capítulo de número 2. Está se aproximando o momento da cruz, do túmulo vazio e do trono ocupado, em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. O templo vai ser destruído. O lugar de encontro com Deus não existirá mais. Então, para que a gente vai estar discutindo isso? Se daqui a alguns dias, se daqui a algum tempo, a hora vai chegar, e o lugar de encontro com Deus será em mim. Na verdade, que se você tivesse lido o Antigo Testamento, se você tivesse olhado para a lei, se você tivesse interpretado a lei, você nem faria essa pergunta. Você saberia que não é nem aqui, nem lá, é em mim. Mas ele continua. Ele traz um ponto importante para esse embate teológico. Ele insiste que a salvação vem dos judeus e não dos samaritanos. Versículo de número 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O que Jesus está dizendo com essas palavras? Por que a adoração samaritana é de um Deus que não conhece? Jesus está trabalhando o aspecto aqui da progressividade da revelação. Deus se fez conhecido através da lei de Moisés, é verdade, mas ele continuou a se revelar por meio dos profetas, por meio da descrição histórica do seu reino, por meio dos salmos. E eles não conhecem.
Eles não conhecem essas facetas da revelação de Deus, que é progressiva. Por essa razão, eles são ignorantes em uma série de coisas. Mas sabe qual é a principal? Eles não leram no Antigo Testamento sobre Cristo, sobre o Messias. E ele está diante dela. Mas ele continua. E ele explica de maneira mais clara, mas ainda com esse tom positivo, a natureza da adoração, que torna para sempre obsoletas reivindicações conflitantes entre Jerusalém e Gerizim. Isso vai passar, sabe por quê? Versículo 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, mais uma vez, a hora, e de fato já chegou, porque eu já estou aqui, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, sua natureza, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, sua natureza, e em verdade, a identidade da sua pessoa. Então essa nova adoração é caracterizada basicamente e definida por duas palavras: espírito e verdade. Deus é espírito. Por isso essa adoração tem esse caráter espiritual. É verdade que esse texto aqui apresenta várias aplicações superficiais, mas eu não vou fazê-las, porque o ponto aqui é desenvolver o pensamento do conhecimento de Cristo. E o ponto aqui é exatamente esse. É Jesus dizer agora que a verdade não é um livro, é uma pessoa que fala com essa mulher. Adorar em espírito e em verdade está relacionado com adorar o próprio caráter de Deus e a identidade de Cristo, o eu sou. Então isso é adorar em união com o Pai, ou seja, em espírito, de acordo com a revelação dele no Filho, isso é, no Messias. Não existe adoração, ele está dizendo, a parte de mim. Então de nada adianta em Jerusalém, aqui ou em qualquer lugar do mundo. A hora vai chegar em que nada disso vai ter sua validade. E se não for em mim, não fará sentido. Por isso que lá em Atenas, o altar está erguido, a adoração está sendo feita, mas Jesus não foi conhecido. Por isso, o Deus é desconhecido. Você não consegue adorar, se aproximar de Deus, se relacionar de Deus, prestar culto a Deus, que é espírito, se não for por meio da revelação. Sou eu. Agora ele entendeu, né? Só que não. Cena 6. O Messias então agora esperado. Versículo de número 25. Olha porque o profeta lá que ela falou, não é o profeta de Deuteronômio. Aqui está a prova, textual. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está diante de mim. É? Não. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando então ele vier, ele vai explicar tudo. Entende? Para o judeu, o Messias, a esperança escatológica, isto é, a esperança dos últimos dias, é exatamente uma espécie de Messias que seria um segundo Davi. Vai implantar o seu reino, governar sobre Jerusalém. A perspectiva messiânica está muito ligada ao reinado de Cristo. Para os samaritanos, não. Para os samaritanos, o Messias é um grande profeta que vai vir e explicar todas as coisas. É um homem que vem da parte de Deus para revelar a Deus. E ela diz, eu sei que você é um grande profeta, um homem santo, um homem que sabe muito sobre Deus. Mas eu sei também que vai vir um Messias, ou profeta, ou Tarebe, e esse quando vier vai explicar todas essas coisas.
Então esse é o momento que Jesus se dá a conhecer finalmente. Veja o versículo 26. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Assim ele se identifica com o personagem esperado entre os samaritanos. O profeta anunciado por Moisés. Agora você entende? Se você entendesse qual é o dom de Deus, a revelação, e quem está diante de você, o Messias, você pediria água viva e ele te daria água viva. Isto é, você pediria revelação e salvação e ele te daria revelação e salvação. Revelação e salvação. Finalmente ela crê. Será? Versículo 27 e 28, os discípulos então chegam. Eles olham, veem Jesus conversando com a mulher. Versículo 29 diz então que agora ela está empolgada. Ela está surpreendida com tantas informações novas. E ela entendeu algumas dessas partes enigmáticas. E ela sai correndo e ela diz: venham ver o homem que me disse tudo o que tenham feito. É um profeta. E ela deixa então uma pergunta retórica: será que ele não é o Cristo? Os discípulos chegam a uma conversa que nós veremos em uma próxima exposição. Os samaritanos chegam. Eles insistem para que Jesus fique ali por 2 dias explicando, sendo Messias para eles. E Jesus fica. A gente não sabe o que aconteceu com essa mulher. Alguns comentaristas dizem que o fato dela sair correndo para chamar outras pessoas é a prova que ela entendeu finalmente, e agora ela é apresentada por João até como um exemplo de uma discípula. O que pode ser, e é bem provável. Mas o ponto de João aqui é exatamente mostrar quem é Jesus. Então perceba como esse texto está de acordo com o seu propósito. João capítulo de número 20, 30 e 31 diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. E a gente poderia dizer, e encontrou-se com muitas pessoas. E disse muitas coisas enigmáticas, que não podem ser inclusive registradas nesse livro, porque é muita coisa. Mas os que foram escritos esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o quê? O Cristo, o Filho de Deus. Crendo, tenham vida em seu nome. Isto é, bebam da água da vida. Aqui está Jesus dizendo: eu sou o Cristo. Aqui está Jesus dizendo: eu sou o Filho de Deus. Ele diz: eu sou. É a primeira vez que aparece essa expressão que aponta lá para o Antigo Testamento. Para a maneira como Deus se revelou a Moisés. Ele está dizendo: eu sou o que falo contigo. E se essa mulher acreditou, melhor, se essa mulher ouviu, entendeu, acreditou, hoje ela tem vida no seu nome. Sabe o que significa? 2 coisas. Primeiro, ela não é mais uma mulher sedenta, angustiada, buscando nas coisas desse mundo satisfação, enquanto seus ídolos estão a comendo vivo. Não, não. Ela é uma mulher agora saciada pelo Senhor. Se isso é verdade, e se ela entendeu o Evangelho, e se ela saiu para a sua cidade para anunciar Jesus Cristo a outros, ela também está fazendo o papel de ser discípulo. Isto é, ouvir a verdade de Jesus e anunciar a outras pessoas. Dizer às pessoas que existe uma água que de fato sacia a sede, que mata a sede nossa espiritual.
o nosso desejo por segurança, por satisfação, por felicidade, por vida eterna. Ela está dizendo, existe esse Messias esperado, ele chegou, ele está entre nós. O que a gente precisa fazer no final dessa mensagem? Confiar em Jesus e tê-lo como aquele que de fato mata a sede espiritual que nós temos. E vamos fazer isso cantando. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém, na tempestade ou na sequidão. Com grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más. Consolador, és tudo em mim, firmado estou no teu amor. É isso que João quer que você entenda. Cristo é tudo que você tem e tudo que você precisa. Vamos cantar todos juntos.